Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que você já sabe, se nos acompanha, já sabe que é nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, lá na TV Promove, no jornal Hoje em Dia, nós temos um episódio novo, recebendo escritores, escritoras, mineiros ou que tem uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua literatura, sobre a sua obra, um pouquinho da sua vida e curiosidades. Hoje nós vamos falar sobre uma mescla, que a gente acha que as pessoas às vezes têm que ser só de uma área, mas a gente vai falar sobre a junção de várias áreas e também como que a literatura entra nisso. A gente recebe aqui hoje o Welbert Moraes, que a gente vai chamar de Welbert, vai chamar de Moraes, porque são dois nomes que ele é conhecido. O Welbert, ele é graduado em Segurança Pública pela Faculdade de Direito de Contagem e também em Psicologia pela Faculdade UNA de Contagem. Por isso que eu falei que no passado, quando eu era muito novo, as pessoas falavam, você tem que fazer um curso e um curso não combina com o outro. Quem faz Direito não faz Biologia. E hoje a gente sabe que uma coisa pode ajudar a outra, né? Pode complementar. Além disso, ele é servidor público estadual, atuando na segurança pública desde 2011. Atuou como coordenador de segurança, como coordenador do JIT e diretor-geral de unidade prisional e atualmente faz parte do Grupamento de Intervenção Rápida, conhecida como GIR, nas unidades prisionais. Ele é psicólogo clínico, é terapeuta esportivo e é desenvolvedor pessoal. Também é sócio proprietário da Âmbar Contabilidade e Consultoria, que tem um foco em cultura. Bom, é muito legal quando a gente conhece pessoas que têm várias habilidades. E o Moraes é uma pessoa dessas. Moraes, antes da gente começar a conversar, eu vou só falar para as pessoas que nos acompanham sempre onde que elas podem nos assistir. Então a gente sabe que as pessoas que já assistem com muita frequência já têm noção de onde a gente está. Mas se você não tem, nós vamos falar. A gente está lá no Jornal Hoje em Dia, no portal do Jornal Hoje em Dia, e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Sem esquecer que estamos no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, que você pode nos procurar, assistir todos os episódios que estão lá e indicar para as pessoas também. Antes da gente falar do livro especificamente que o Welbert Moraes escreveu, eu queria perguntar para ele assim, segurança pública, onde ele está desde 2011, tendo feito um curso nessa área, e psicologia, como é que isso conversa um com o outro? Seja bem-vindo aqui, Welbert. Tio Flávio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer muito, assim, indescritível, porque não é sempre que eu tenho oportunidade, a gente tem a oportunidade de falar sobre todas essas coisas, né? Antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu só te contar um caso que é interessante. Quando eu tenho a oportunidade de dar palestras em escolas, e eu dou uma palestra que eu falo de profissões, e eu começo ela falando assim, o que você quer ser quando crescer? E geralmente essa resposta se remete a uma profissão. E aí eu falo que você pode ser o que quiser. Verdade. Diversas coisas. E a psicologia e a segurança pública, ela entra nisso. Que eram vontades que acabaram acontecendo no decorrer da minha vida e eu tive a oportunidade de exercer essas profissões. Você começou pela segurança pública? Foi o primeiro curso que você fez? Isso. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo para eu poder te explicar como começa essa questão da segurança pública e da psicologia. Quando eu fazia parte de um ministério, era uma igreja evangélica em Contagem. Pode falar os nomes se quiser, fica à vontade. Tá lá no bairro Bernardo Monteiro, a igreja nem existe mais. E nós tínhamos um grupo de teatro lá, que era o Ábida. E tinham vários adolescentes, vários jovens. E esse grupo ele durou durante anos, em torno de uns 10 anos. Nesse tempo, era muito comum, né, eu como líder, tentar administrar alguns conflitos. E acaba que as pessoas começam a falar, poxa, você leva jeito para essa escuta, você tem uma sensibilidade para alguns problemas. E a psicologia começou a entrar na minha vida com essa ponta. Só que era um trabalho social.
era algo que não era remunerado, era uma questão ministerial. E o tempo foi passando, eu entrei para a segurança pública, fiz o concurso, perdão, eu entrei em 2011, através de um processo de contrato na época, né, que eu venho fazer o concurso em 2012, e a partir disso começo a exercer a minha profissão. Exercendo a profissão, é interessante que você tenha um curso superior. Eu me lembro que na minha turma, só tinham 3 pessoas sem curso superior na época. E eu falei, não, eu preciso estudar. E aí a segurança pública, ela entra nesse sentido. Naquela época podia entrar sem, ou hoje ainda pode entrar sem graduação? Pode, hoje ainda pode. Né? Na polícia penal pode, né? Sim, nas outras polícias militar não. Que não. Não, na polícia militar não. Entendi. E na polícia civil também não. Aham. Na polícia penal ainda pode. E aí eu fiz o curso de segurança pública, o tempo foi passando e teve aquela história lá do passado sobre a sensibilidade de escuta. Por quê? Alguns daqueles jovens que nós trabalhávamos no teatro, eles acabaram gerando um laço, um vínculo muito grande, e nós continuamos amigos mesmo depois que o ministério acaba. E aí eu queria estudar, e aí um jovem, que é o Lucas, ele falou comigo, Elbert, faz psicologia, é muito a sua cara. É muito a sua cara. Ele falou, é muito a sua cara. Eu falei, não, deixa eu pensar sobre. Comecei a estudar sobre, conversar com pessoas formadas em psicologia. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu me identifico. Acho que é uma profissão que eu posso exercer. E aí eu começo a estudar. Então você já está dentro do sistema prisional, já está trabalhando como policial penal, concursado, e aí vem a possibilidade de fazer psicologia, que eu tenho muita vontade de fazer psicologia também. Ela abre completamente a mente da gente, né? Porque ela te mostra outros lados, outras perspectivas, né? Até mesmo essa questão que você tem da escuta, que já é seu, já é natural, porque você já exerce isso no Ministério, já vira uma escuta qualificada, porque você vai ter técnicas, né? Sim. Mas é um curso que mexe muito com as pessoas, né? Sim, de fato. É um curso magnífico. A segurança pública também é um curso muito bom, mas a psicologia, ela tem uma diferenciação quando se trata sobre tocar a alma humana, né? Fala sobre assim, tem um escritor que ele fala, quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu acho que era muito sobre isso, sabe? E eu vivi um pouco esse conflito de profissões, porque na psicologia é extremamente raro na polícia penal, é extremamente raro um policial que faça psicologia. É muito comum, né, as pessoas, o direito a esmagadora, a escolha. Então as pessoas fazem direito. Então as pessoas perguntavam, que curso que você faz? Eu, psicologia. Não fazia muito sentido. E aí eu vivi um momento que era um momento muito engraçado. Porque na segurança pública, não fazia sentido para aquelas pessoas ali que eu convivia fazer psicologia. E na psicologia não fazia sentido eu ser policial penal e estudar psicologia. Então eu vivi muitos conflitos assim, sabe? Na polícia penal era muito comum que eu precisasse explicar por que psicologia, né? E eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver porque te dá essa amplitude de entender as relações que existem entre os colegas, de entender as relações que existem com aquelas pessoas que estão encarceradas e até mesmo essas histórias, porque todos nós somos um conjunto de histórias, né? Quando você citou foi Jung, né? Que Jung fala, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja uma alma humana. É um dos exercícios mais difíceis, porque conhecer a técnica e dominar as teorias é fácil, né? Mas você ter empatia é difícil. E hoje a gente vê isso dentro da área pública, quão é necessário, né? Mas não só na área pública, no comércio, em qualquer lugar que a gente esteja, na família, né? É muito difícil você desenvolver empatia. E o curso de psicologia, eu acredito que ele é esse ponto mesmo de ficar de fora, né? De observar de fora. Essa sensibilidade com outra psicologia me deu bastante. Eu já tinha um pouco dessa sensibilidade, né? Como você já disse,
quando eu trabalho com aqueles adolescentes, as crianças e os jovens, mas a psicologia, ela potencializou isso. Então ela me permitiu algumas tomadas de decisão, quando eu era coordenador de segurança, por exemplo, até como diretor-geral de unidade prisional, algumas tomadas de decisão que fugiam um pouco do que, de fato, o próprio público esperava. Porque o público, de forma geral, o público de unidade prisional, que seja o visitante à unidade prisional, que seja o visitante ao preso, que seja a própria imprensa, enfim. Aquele público está acostumado com alguns perfis, né, de servidores, de diretores, de pessoas ligadas à parte técnica. Então, quando encontra um servidor que tem uma sensibilidade um pouco diferente, né, tendo em vista que é necessário entender a verdadeira necessidade daquele ser humano ali, seja o visitante, a unidade prisional, seja o indivíduo privado de liberdade. Seja o colega que está trabalhando com você. Seja né? o colega também, gera um pouco é um pouco assustador. É né? estranheza. Gera estranheza, de fato, né? Poxa, eu lembro que estava até comentando com você, com relação até à doutora Bárbara, que era juíza lá da comarca de Igarapé, e nós desenvolvemos um projeto, alguns anos atrás, em que os servidores eles eram atendidos por estudantes de psicologia, do 9º e do 10º período lá da faculdade de Pitágoras, se não me engano. Era um projeto interessante. Esse tipo de olhar, esse tipo de sensibilidade, eu acho que a psicologia acabou potencializando. Ela acabou me dando alguns que eu não tinha e potencializando algumas coisas que eu tinha. E foi, assim, magnífico. E até hoje, por mais que eu trabalhe em um grupamento, que é um grupamento que existe um estereótipo, que é um grupamento extremamente fechado, um grupamento extremamente rígido, um grupamento extremamente sério, eu não perco a sensibilidade da escuta do outro. Né? As pessoas que estão ali, independente do público, seja o público privado de liberdade, ou o público que vai fazer qualquer tipo de utilização daquele ambiente carcerário, é um público em que eu uso um pouco dessa escuta, dessa sensibilidade. Quando eu te conheço da unidade prisional e quando você falou dessa questão, eu lembro que a gente estava passando no corredor, você com a máscara, né, armado, e aí falou assim, eu vou te dar um livro meu. E aí eu olhando, só tava os olhos de fora e eu não consigo, se você colocar a máscara e passar por mim, eu não consigo reconhecer. E aí eu falei, você tem um livro publicado? Tem, eu sou psicólogo. Eu falei, cara, será que loucura esse cara ser psicólogo tá aqui? E aí você falou, porque o policial penal também, né, tem outras áreas que se interessa e tal. E aí eu sou muito grato àquelas unidades onde eu participo e que eu sou recebido, porque eu preciso do policial penal para fazer o meu trabalho, né, como voluntário dentro do sistema. E tendo esse olhar mais humano mesmo, o meu trabalho desenvolve com muito mais facilidade. Agora, você hoje trabalha com também desportistas, né? Então você é psicólogo clínico e trabalha com desportistas. Por que esse trabalho? Porque aí você usa mais a psicologia, usa um pouco da disciplina que se tem dentro da área de segurança, né? Que o profissional de segurança trabalha, desenvolve. Mas por que desportistas? Então, a parte da psicologia esportiva, ela chegou na minha vida, assim, ela me escolheu. Tem um pouco disso, né? A gente escolhe muitas coisas na vida, mas muitas coisas as coisas que nos escolhem. E a psicologia esportiva me escolheu, né? Tem uma equipe de luta, de MMA, de boxe, de jiu-jitsu, e o pessoal tinha uma necessidade. E eram pessoas amigas minhas, né? E eles tinham uma necessidade com determinados atletas, sobre o rendimento, sobre uma ascensão na carreira. Eles teriam algumas oportunidades, mas não sabiam como lidar com isso. Existiam muitos conflitos. Porque, de fato, o esporte hoje no Brasil, ele é extremamente difícil você ter um sucesso, como a gente vê os grandes. É um funil, né? Sim. Entram 500 mil e há um conta-gotas ali das pessoas que têm sucesso e têm dinheiro, né? Tem gente que procura esporte por outros motivos. Você pratica, né? Sim.
Tem gente que procura por saúde mental, coisas nesse sentido. E tem gente que procura profissionalmente. Eu estava conversando ontem com umas amigas e elas falavam sobre essa questão no futebol especificamente, como que é necessário um psicólogo, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento pedagógico, para fazer com que essas crianças que vêm muitas vezes de periferias entendam o que é esse crescimento e o que é o sucesso. Porque às vezes nós não estamos preparados para o sucesso. E o sucesso às vezes vem, né? De diversas formas. Mídia, ou conquistar alguma coisa que você sonhava. Mas às vezes a gente não está acostumado com esse sucesso. E no esporte isso é muito cobrado, né? Porque o pódio tem que ser o primeiro lugar. O segundo e o terceiro nem se admite. E não chegar lá é pior ainda. Então é uma cobrança muito grande, né? Isso. Aí existem vários públicos e cada um vai sentir de uma forma. Mas tem uma coisa que é muito comum em todo atleta, em todas as idades, que é ou eu sou bom ou eu sou ruim. Uhum. A derrota, ela mexe demais com o atleta. O não bater peso na luta mexe demais com o atleta. Existem N casos que as pessoas chegam para poder disputar aquela grande competição e simplesmente não conseguem. Elas não conseguem. Então, hoje, depois eu vou voltar ao caso como a psicologia esportiva me escolheu, hoje é muito... os olhares para a psicologia esportiva, eles estão se abrindo. Hoje os grandes clubes, as grandes associações, elas estão se abrindo. Por quê? Vamos pensar que o atleta, via de regra, ele começa muito novo a praticar o esporte que ele quer. São pouquíssimos casos que a pessoa começou a treinar com 15, 20 anos. Na maioria das vezes ela começa muito jovem. E muito jovem existe uma cobrança muito grande. É uma cobrança física, é uma cobrança de sono, é uma cobrança das obrigações escolares, é uma cobrança do próprio pai, da própria família, porque em muitos casos o pai é quem incentiva. Outros, o pai não incentiva, mas ele encontra alguém que incentive. Seja um treinador, seja um tio, um avô e por aí vai. Trabalhar essa questão não só do sucesso, mas as frustrações, isso é extremamente importante, começar a trabalhar isso desde pequeno. Hoje eu atendo... Não só no esporte. Não só no esporte, né? Não só no esporte. Mas a psicologia esportiva, ela precisa ganhar cada vez mais espaço. Não para que os terapeutas esportivos passem a ter um reconhecimento, uma notoriedade, não é disso. Não, porque é importante mesmo. Isso. A gente está sentindo isso, né? A gente vê exemplos diversos em que as pessoas não sabem lidar com a fama e com o dinheiro, por exemplo. Esse era o segundo ponto que eu ia tratar, tio Flávio. Porque uma coisa é o caminho que te leva a essa notoriedade, a esse sucesso. Outra coisa é lidar com a frustração, outra coisa é lidar com o resultado que isso proporciona. Aqui no Brasil é mais fácil a gente falar de jogadores de futebol, né? Quantos jogadores de futebol acabam as suas carreiras e acabam, assim, numa situação deplorável. Falidos. Aqui em Minas Gerais mesmo nós temos alguns bons casos que tiveram um grande sucesso. Gente boa, profissionais bons. Tiveram visibilidade. Mas não tiveram, por exemplo, o acompanhamento necessário. Porque naquela época nem se falava isso. Não se falava. Não, a gente está falando de frustração aqui, que é uma coisa importante que você chamou a atenção e é bom alertar. A gente não tem que falar só do sucesso, da fama, do dinheiro das pessoas que são desportistas, não. As frustrações, porque elas vão acontecer várias vezes, né? Até chegar à fama, se chegar, elas vão acontecer várias vezes e nós não estamos preparados para frustrações. Sim. Então isso é algo que tem que ser feito na escola. A gente sempre joga para a escola e eu fico com medo de tudo a gente cobrar da educação. Tem que ser feito em casa, na família, mas tem que ser feito também nos ambientes sociais, né? No ambiente onde as pessoas estão. Escola é uma delas, mas não vão jogar essa responsabilidade para a escola, não. Agora me conta, como que a psicologia esportiva te escolheu e onde que a literatura entra na sua vida? Vamos lá. Aí tinha essa equipe, né? Tem essa equipe, a equipe existe ainda, que é a Flávio Baiano Team, do meu amigo Flávio Baiano, que fica lá em Betim. Então tinha alguns atletas que precisavam de um acompanhamento e eu fui indicado através de um outro colega de lá também, que conversou com o proprietário, que é o Flávio, e o Flávio me chamou e nós conversamos
Eu falei com eles, olha, fique em paz, não vou cobrar de nenhum atleta, eu só quero ajudar. Porque a psicologia, ela entra na minha vida nesse sentido. Ela não entra na minha vida num viés monetário, ela entra na minha vida num viés, aquele mesmo viés que eu tinha lá na igreja. É que é legal, porque você já está com uma profissão em que você é concursado. Sim. E ela entra quando você já tem uma base financeira, né? Sim. Que te dá a possibilidade de fazer outras coisas. Sim. E aí eu comecei a atender alguns atletas e foi assim, uma experiência muito boa, muito legal. E os próprios atletas começaram a me marcar no Instagram, a comentar, e outros atletas começaram a me procurar. E aí hoje eu atendo atletas de várias modalidades e de várias idades. E é muito bacana, é muito prazeroso. Porque como a gente estava falando sobre a frustração, quer ver uma coisa interessante? Quando você se frustra sobre algo que é seu, um plano que você fez, ou uma aquisição que você queria, você se frustrou para você. É você com a sua dor, sozinho. Um atleta não. Quando ele acontece de não vencer, que essa é a grande frustração do atleta, ele frustrou coletivamente. É o público que estava lá, é a família que tinha uma expectativa. Investiu muitas vezes, né? Entende como é que essa questão dessa... A dor, a dor é diferente, né? E é interessante isso porque, assim, há uma cobrança muito grande. Eu vejo até no próprio futebol, o técnico chega, é ovacionado. Começa a perder, apedrejado, né? E aí, de técnicos isso acontece muito, né? Porque tem troca de técnico o tempo todo em futebol e em outras áreas. Mas é trabalhar essas questões todas que são importantes. E a literatura? Vamos chegar lá. Eu não vou nem falar na contabilidade, porque não vai dar tempo. É muita coisa, né? Então, vamos lá. Na unidade prisional, eu já trabalhava no GIA, tirava os meus plantões, ia para casa, e eu tenho uma filha, Cecília, maravilhosa ela, Cecília Moraes. E hoje ela tem 11 anos. Mas quando ela era pequenininha, eu e minha esposa, nós tínhamos um acordo. Todas as noites, a minha esposa lia livros para ela, e eu inventava livros para ela. E eu não sabia que as minhas invenções eram legais, assim. Para mim era uma invenção das histórias que eu imaginava. Um belo dia, eu não tinha mais livros para inventar. Eu não tinha mais histórias para inventar. E Cecília me pergunta, papai, hoje a história é de quê? E eu lembro que eu tinha acabado de sair do plantão com 2 amigos meus, 2 homens, 2 caveiras, como a gente fala, que é o Rafael, que a gente chama ele de Rafinha, e o Lucimar, que a gente chama ele de Lulu. E eu falei com a minha filha, hoje é uma história de 2 amigas aventureiras, Lulu e Rafinha. E aí surgiu Lulu e Rafinha, e a partir daquela noite, minha filha, papai, mais histórias Lulu e Rafinha, mais histórias Lulu e Rafinha. E eu fui contando várias histórias de Lulu e Rafinha. O que aconteceu? Lá na contabilidade, a gente vai precisar pegar esse gancho, foi na época da pandemia, nós temos um cliente, um parceiro, que é a Casa Tuia. E a Casa Tuia, ela desenvolve vários projetos relacionados à cultura, e ela começou a desenvolver também a questão de trabalhar com livros. E eu tenho comigo que todo amigo, todo colega que desenvolve qualquer projeto, eu faço uma questão de comprar, de ir, de prestigiar. E quando eles publicaram um livro de uma amazonense, e eu fiz questão de comprar o livro. E eu vi que era um livro, nossa, era muito profissional, era muito bonito. E nós compramos livros e lemos para Cecília. E aí minha esposa falou, amor, as suas histórias, se elas não são melhores, elas são tão boas quanto essa. Você devia publicar um livro, e era um desejo meu publicar um livro. Eu tinha uma máxima que era, escreva um livro, plante uma árvore e tenha um filho. E vão viver. Vou zerar a minha vida. Quer dizer que a gente já pode morrer? Não, vão viver. Vou viver. Vão viver com a árvore, com o filho, com o livro. E aí, poxa, será que é possível? Mas eu não sabia muito bem se era. E aí eu conversei com a Karine, com o Vinícius lá da Tuia, e nós escolhemos, dentre todas as histórias que eu tinha, eu escrevi, pedi à minha filha Cecília e pedi à minha esposa Jussara para que elas ajudassem a escolher. E elas escolheram algumas histórias, e uma dessas histórias, a Tuia, ela escolheu como essa história, que é uma história que fala de coragem, que fala sobre
uma das coisas que eu sempre contei para minha filha é sobre, eu não tive uma ideia sobre educar Cecília. A minha ideia era treinar Cecília para a vida. E baseado nisso, eu via que as meninas, de forma geral, elas não são estimuladas a terem coragem, não são estimuladas a superar medos e obstáculos. Era uma visão que eu tinha. Eu falei, não, eu preciso contar histórias que potencializem isso. E aí, essa é uma das histórias, que é uma história onde as duas amigas, só um spoiler pequeno, né? Elas vão acampar com os pais de uma delas, só que duas percepções da realidade diferentes. Uma vê a noite de uma forma assustadora, a outra não. Então, o que eu queria mostrar para a Cecília, olha, tá tudo bem você ter medo, só que você vai perceber que boa parte dos seus medos, eles vêm apenas dentro da sua cabeça. Eles são totalmente superáveis. E tá tudo bem ser corajosa. Então, são as duas meninas. E as histórias são sempre assim. Mas aí você já tem ideia de dar continuidade? O que é que foi 2021? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Né? Então, tio Flávio, eu escrevi outros livros e eu estou esperando uma oportunidade de publicá-los. Inclusive, eu já até enviei alguns para que a equipe lá da Toia, a gente consiga publicar. A gente consiga publicar outros livros, sabe? Os outros também estão bem legais. Espero que brevemente eu tenha a oportunidade de estar aqui. Mas infantis também? São infantis. São infantis. Eu acho, você tem filha, então fica mais fácil por causa desse convívio. Eu acho que é tão difícil. É uma outra linguagem, né? Fazer um livro infantil. Porque você traz uma mensagem que tem que ser entendida. A literatura infantil ela não é só para as crianças, né? Ela serve também para os adultos. E o livro ficou muito bem editado. Os desenhos da Débora Mini, as ilustrações, ficou muito bem feito, né? Eu acho que até essa parte aqui, olha que linda que fica, né? Que demonstra o cuidado com o livro. E aí a gente pensa, olha, precisa ter outros mesmo, né? E que se use leis de incentivo, aquelas leis que existem aí, Paulo Gustavo, né? Por aí vai, para poder conseguir chegar em mais e mais pessoas. E talvez até alguma aí sobre o esporte, né? Sim. Das crianças que estão... Porque a gente vê um monte de criança que tem o sonho de ser... tem aquela questão da fantasia, o sonho de ser lixeiro, policial e jogador, né? Então são histórias que as crianças têm acesso, que elas criam, né? Você já viu aquelas coisas do lixeiro passando? Sim, né? sim. E as crianças esperando para poder mexer com o lixeiro. Tem uma fantasia por trás daquilo, né? Tem. Eu tenho um sobrinho que ele fala que o sonho dele é ser lixeiro. Não, você vai para alguns lugares. Eu fui em Ribeirão das Neves, no projeto chamado O Grito. E aí eu fui perguntando para os meninos que eles estavam tirando fotografia lá para fazer um trabalho. O que você quer ser? Ah, eu quero ser policial. Ah, eu quero ser não sei o que lá mais. Uma falou que quer ser professor. Mas tem essa imagem idealizada. E é interessante que eu vi uma entrevista que uma pessoa fez com várias criancinhas e elas todas falam muito naquela questão, o que você quer ter no futuro? Ah, eu quero ter uma mansão. Porque tem aquela idealização também de uma casa grande, porque muitas delas moram em pequenas casas, que dividem quartos com os irmãos. Então, a criança tem muita criatividade. Sim. E quando você faz a leitura para a sua filha, você está estimulando que essa criatividade borbulhe, né? E isso seria tão legal se os pais fizessem ainda, né? Estimulassem essa criatividade com leitura e outras atividades mais. Mas... Legal o senhor falar isso. A gente precisa disso. Tio Flávio, olha que interessante. Esse desenho dessas meninas foram desenhos da cabeça da Cecília. É mesmo? Eu falei, Cecília, como você imagina Lulu? Aí ela foi falou para a Débora Mini e a Débora Mini desenhou. Como você imagina, Rafinha? E a Cecília foi desenhando. Para encontrar, você vende esses livros? Vendo. Quando eu fiz o livro, não era com a intenção de vendê-los. Né? Na verdade, eu tenho uma história com a escola que eu estudei,
quando eu era pequeno, eu perdi um livro e eu tive de entregar o único livro que eu tinha. Então, pô, eu queria ir lá, queria entregar e entreguei. Entreguei para várias bibliotecas, doei bastante. Chama Escola Coronel Antônio Augusto Diniz Costa, que fica lá no Bernardo Monteiro. O Antônio Augusto, isso, no Bernardo Monteiro em Contagem. Aí você entregou seu livro lá? Entreguei alguns livros lá para a biblioteca. Fiz doação para outros lugares, né? Assim, sempre que eu tenho oportunidade eu faço doação, mas você consegue adquirir comigo também no meu Instagram. E se não me engano, ele está, não sei se na Shopee ou no Mercado Livre, uma dessas duas plataformas. Mas no seu Instagram qual que é? Meu Instagram é psicólogo.welbert, com temudo, Moraes com I. Psicólogo.welbert Moraes. Então, Welbert Moraes junto. Isso. Com I, W, Welbert, né? Moraes com I e psicólogo tem um ponto aí separando. Isso. Eu vou pedir o Silan para poder colocar para a gente também, que fica mais fácil. E ele vai marcar também no Instagram, então as pessoas vão poder ver. Welbert, obrigado pela participação aqui e até um próximo livro. Tio Flávio, eu agradeço, muito obrigado, foi um papo muito gostoso. E eu tenho a vontade de voltar aqui com não só mais um, mas vários outros, né? Várias outras histórias. Né? Só um detalhe importante, o senhor até mencionou as leis de incentivo, né? Tem um entrave na lei de incentivo, que nós até olhamos para poder publicar o próximo, mas servidor público não pode participar na maioria dos editais. Não sabia. Na maioria dos editais não pode. Aí eu fico travado em função disso, esperando um edital que consiga ser contemplado. Mas não vou dizer que o servidor público ganha bem, né? Que infelizmente não é uma realidade. Welbert, então a gente fica por aqui. Muito obrigado, né? O espaço está sempre aberto aqui para você. Obrigado, tio Flávio. E a gente se encontra num próximo episódio aqui do Contra Capa. Até lá.